Shalom. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo permaneça com todos vocês, com todos nós. Sempre bom estarmos juntos e neste período dos 10 dias de oração, buscando mais comunhão, mais intimidade com Deus, conhecendo mais do nosso Senhor através da palavra, pela revelação que o Espírito Santo nos concede a cada dia. Estamos no 6º dia, tratando da questão da confiança no juízo e a oração. Do que se trata esta expressão da confiança no juízo? O que é o juízo dentro da nossa relação espiritual com Deus? Como Deus classifica esta questão do juízo? Nós temos como tema geral chamado a oração e as mensagens angélicas, as 3 mensagens angélicas que se destacam em Apocalipse capítulo 14. E quando nós observamos o texto de Apocalipse no capítulo 14, tratando desta questão do tema do juízo, observem o que o texto fala nas mensagens angélicas, as 3 mensagens que os anjos de Deus trazem para nós através do apóstolo João, que deixa registrado no livro de Apocalipse, a partir do versículo 6, olha o que o texto nos diz de Apocalipse 14. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra e a cada nação, tribo e língua e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e a fonte das águas. Olhe bem o destaque que o anjo traz quando fala a respeito do juízo. A mensagem da exortação do anjo a respeito da nossa postura, o nosso comportamento diante de Deus, está aqui no versículo 7, onde o anjo diz em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. O momento do juízo, o momento do julgamento, da justiça de Deus, ele vai acontecer de uma maneira cabal, de uma maneira final, onde Deus julgará todas as coisas. E nós teremos o privilégio de, como salvos, estarmos ao lado de Deus, acompanhando este juízo. Observem o que Jesus Cristo nos ensina em João, o Evangelho de Jesus Cristo, segundo João, João capítulo 16, quando Jesus fala a respeito do Espírito Santo e da sua missão, o que o Espírito Santo está fazendo hoje conosco. O texto está em João capítulo 16, a partir do versículo 7, Jesus diz assim: mas eu vos digo a verdade, convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá. O Consolador é o Espírito Santo. E Jesus está dizendo: se eu não for, o Consolador não virá. Mas, quando eu for, eu enviá-lo-ei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E aí Jesus explica no versículo 9 o que significa cada um desses pontos. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque eu vou para o Pai e não me vereis mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Então, o juízo, a expressão do juízo, é porque o príncipe deste mundo, que é Satanás, o adversário de Deus, também tratado como diabo. O diabo é aquele que causa divisão, e Satanás, como adversário de Deus, causou divisão entre os filhos de Deus, aqueles que querem viver a eternidade com Deus, e aqueles que rejeitam a palavra de Deus, aqueles que recusam a palavra de Deus. Então, devido a isso, haverá
um juízo. Nós que aceitamos a palavra de Deus, somos julgados todos os dias pela palavra e na primeira ressurreição seremos ressuscitados para estar eternamente com Jesus Cristo. Aqueles que recusaram a palavra de Deus ressuscitarão na segunda ressurreição para o juízo, para que eles saibam o porquê da sua destruição definitiva, que a palavra de Deus chama de segunda morte. O porquê essas pessoas passarão por esse juízo. Ninguém vai ser destruído definitivamente sem que Deus apresente um julgamento justo, apresente os motivos e declare, né, perante o universo o motivo justo pelo qual aquela pessoa está sendo julgada e destruída daquela forma, né, que é o que a Bíblia nos apresenta. Então, o príncipe deste mundo está julgado. Satanás, o diabo, aquele que trouxe a divisão, ele já está julgado, ele será destruído, né? E junto com ele, aqueles que optarem por estar ao seu lado, rejeitando assim a palavra de Deus. Então, as 3 mensagens angélicas de Apocalipse 14 apresenta muito bem essa questão. Agora, qual confiança que nós temos que no juízo nós não seremos julgados e destruídos também? Nós temos que ter a confiança na palavra de Deus e temos essa confiança no juízo que seremos salvos, porque nós mantemos a comunhão com Deus através da oração. E dentro da oração, nós temos aspectos que, como eu já disse, somos julgados todos os dias, julgados pelos nossos atos, pelas nossas palavras, pelos nossos pensamentos. Nós somos imperfeitos, somos pecadores, mas temos a oportunidade de colocarmos, todos os dias, nos colocarmos diante de Deus, confessando os nossos pecados, buscando transformação, buscando conversão, humildemente pedindo a misericórdia e a graça de Deus e confessando aquilo que nós fizemos durante o dia que desagradou a Deus de alguma forma. E aí nós temos os textos da palavra de Deus que nos trazem essa garantia do perdão, da graça, da misericórdia, para que a nossa salvação seja mantida, para que a comunhão com Deus seja preservada e através da oração, de confissão, de arrependimento e de conversão, esse juízo vem a nós todos os dias, mas ele vem com misericórdia, vem com compaixão e vem com a graça de Cristo. O texto, por exemplo, de Efésios, capítulo 1, versículos de 3 a 5, ele nos diz assim: Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Em amor, nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito da sua vontade. Então, o que esse texto fala é que Deus nos escolheu desde a fundação do mundo. Escolheu quem? Apenas os salvos? Não. Deus escolheu toda a humanidade, todos aqueles que ele criou à sua imagem e à sua semelhança. Ele nos criou e nos predestinou para que sejamos santos. Santos é aquele que se separa do mal, se separa daquilo que desagrada a Deus. Então, nós devemos buscar santificação, que é um processo para a vida. Então, Deus nos predestinou para que sejamos santos e irrepreensíveis, que a nossa vida seja uma vida de glorificação ao nosso Deus, a honra ao nosso Pai, que é o 5º mandamento entre os 10 mandamentos que Deus nos deu, e é o mandamento mais importante que nós temos, tanto que ele é um mandamento com promessa.
honra teu pai e a tua mãe. E o primeiro pai que nós devemos honrar é o nosso Pai Celeste, como Jesus nos ensinou a orar em Mateus capítulo 6, Pai nosso que está no céu. Então, desta forma, Deus, que fala o texto de Efésios, onde o apóstolo Paulo escreve, Deus, em amor, nos predestinou para ele. Predestinou a quem? Somente a alguns escolhidos? Não. Deus predestinou a humanidade toda. O problema é que algumas pessoas, mesmo predestinadas por Deus, se recusaram a permanecer ao lado de Deus, porque todos têm livre-arbítrio, todos podem escolher a que lado querem ficar. Então, apesar do amor de Deus, da misericórdia, da graça, da compaixão, apesar de Deus em Jesus Cristo ter se oferecido em sacrifício de cruz pelos nossos pecados, ter vencido a morte e ter ressuscitado, muitas pessoas rejeitam este amor, né, este sacrifício de Cristo e não querem ficar ao lado de Deus. Mas para aqueles que querem, olha o que o texto fala, para sermos adotados como seus filhos por meio por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito da sua vontade. É desta maneira que Deus quer que nós o compreendamos, que nós o vejamos em amor e que nós fomos predestinados juntamente com toda a humanidade para estarmos eternamente reconciliados com Ele através de Cristo Jesus. Esta é a oportunidade que Deus nos dá. Também, o texto de 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Esse texto eu já expliquei muitas vezes em outros vídeos também, em outras palestras, palavras, essa expressão se humilhar é se fazer humilde, se colocar em humildade diante do Senhor. Então, se o meu povo, Deus falando, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, nós somos cristãos, chamado pelo nome de Cristo, pelo nome de Deus, se o povo que se chama pelo meu nome for humilde e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos. Então, esta busca, né, de compreensão que nós estamos fazendo, o que é o juízo na oração, como que eu serei liberto do juízo para a destruição e serei julgado para a salvação, como sou todos os dias. Todos nós passamos por juízo, mas no juízo, alguns serão destruídos e outros serão salvos. Quem será salvo? Será salvo aquele que buscar a Deus em humildade, né, se converter dos seus maus caminhos, confessar os seus pecados a Deus, pedir orientação. E se converter quer dizer mudar de opinião, mudar de direção, mudar de posicionamento de vida. Então, aquele que faz isso, que oferece o seu melhor para Deus, mesmo na sua imperfeição, mesmo nas suas limitações, mesmo na corrupção do pecado que sofre dentro da sua humanidade, mesmo assim, se ele oferece o seu melhor a Deus, buscar a Deus em humildade, na oração, e se converter dos seus maus caminhos, olha o que Deus fala, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Esta é a promessa de Deus para nós. Por isso, nós temos confiança no juízo através da oração. Também, o texto de Salmo 86, versículo 5, também revela a bondade de Deus, a misericórdia de Deus, a graça de Deus sobre nossas vidas. O texto fala, pois tu, Senhor, és bom e perdoador, rico em misericórdia, para com todos os que te invocam. Observem que esses textos apresentados, todos eles têm uma condição. O texto de Efésios fala que nós devemos buscar a Deus
porque fomos criados desta maneira para sermos santos, irrepreensíveis diante dele, mas temos que fazer isto em amor. O texto de 2 Crônicas fala que nós devemos ser humildes, buscar ao Senhor, reconhecer que somos pecadores e nos converter dos nossos maus caminhos. Agora, o Salmo 86 fala que Deus ele é perdoador e rico em misericórdia para com todos os que te invocam, todos os que o invocam, todos os que buscam. Então, Deus é perdoador e misericordioso para toda a humanidade? Sim, desde que toda a humanidade vá buscá-lo, desde que toda a humanidade tenha a humildade de se colocar diante dele em oração, pedir perdão pelos seus pecados e se converter dos seus maus caminhos ao confessar os seus pecados. Então, todos os textos têm essa condição. A confiança que nós somos aprovados no juízo de Deus não é em sermos perfeitos, mas a confiança que nós temos de ser aprovados no juízo de Deus é buscar a Deus em humildade, reconhecer o nosso pecado, pedir perdão e se converter, deixar de praticar o pecado, assim como Deus, em Jesus Cristo, disse a muitas pessoas, pegando como exemplo a mulher em que foi pega em ato de adultério, em que Jesus, depois de dar uma lição a todos os acusadores que se afastaram, Jesus fala, vá e não peques mais. Você confessou o seu pecado, você se arrependeu, agora pode ir em paz e não faça mais isso. Então, a confissão, conversão e arrependimento geram a misericórdia e o perdão de Deus. Então, Deus, o Senhor, é bom e perdoador, rico em misericórdia para todos que o invocam. O texto de Marcos, capítulo 11, versículo 25, também diz, e quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem, para que o Pai de vocês, que está no céu, perdoe as ofensas de vocês. Perdão, assim como Deus nos perdoa todos os dias, perdoe um ao outro, perdoe com verdade, perdoe com amor. Lembre-se que todos nós temos que ser perdoados todos os dias em algumas de nossas falhas, em algumas de nossas faltas. Então, perdoe assim como você é perdoado por Deus. O texto de João, capítulo 1, versículo 9, a primeira carta do apóstolo João, 1 João, capítulo 1, versículo 9, nós temos o texto maior da nossa confiança no juízo dentro da oração. E esse texto ele diz assim, que se confessarmos os nossos pecados, Jesus Cristo, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Também um texto condicional. Se confessarmos os nossos pecados, Jesus Cristo é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E aqui vem o processo que a Bíblia apresenta. Nós temos que confessar, nos arrepender, nos converter e viver em novidade de vida, porque fomos perdoados por Deus em Cristo Jesus. E o texto de Isaías, capítulo 1, versículo 18, onde o Senhor diz assim, vejam, pois, e vamos discutir a questão. Ainda que os pecados de vocês sejam como o escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, eles se tornarão como a lã. Olha o que Deus está falando. O que Deus está colocando aqui é, não importa o pecado que você cometeu. Não há pecado que Deus não é capaz de perdoar e purificar através de Cristo Jesus. Não há pecado nenhum que Deus seja incapaz de perdoar. Mas o processo, volto a dizer, ele tem que acontecer.
dentro da oração, nós temos que confessar os nossos pecados, nos arrepender dos pecados e nos converter deste mau caminho do pecado para viver em novidade de vida. Ter a humildade de buscar a Deus, a humildade de orar, a humildade de reconhecer que nós somos falhos, imperfeitos, pecadores e precisamos confessar os nossos pecados, nos arrepender, nos converter, para que recebamos a graça, a misericórdia, o perdão e a purificação de Deus em Jesus Cristo, pelo Espírito Santo que habita em nós. Tenham esta confiança no juízo, de que através da oração, pela confissão, você é perdoado, independente do pecado que você possa ter cometido. Às vezes, o pecado cometido deixa sequelas na vida humana, mas ele é cancelado na perspectiva da vida espiritual e você pode ter a confiança que receberá o perdão, a graça e a misericórdia de Deus para a vida eterna, em nome de Jesus. Então, se coloque em oração, deixe Deus cuidar de vocês, deixe Deus guiar a sua vida pelo Espírito Santo. Deixe Jesus Cristo ouvir a sua oração, a sua confissão, a sua humildade em reconhecer as suas falhas, os seus pecados, as suas limitações. Busque força em Deus para viver em novidade de vida através de Cristo Jesus. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, nós te agradecemos pelo privilégio que temos de nos colocarmos na tua presença, colocar nossas vidas em tuas mãos, e como ministro do Evangelho, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor esteja inclinando os seus ouvidos de maneira muito especial a cada irmão, a cada irmã que acompanha essa mensagem. Que o Senhor conceda da tua paz, que eles sejam sensíveis à tua voz, que todos nós possamos colocar nossas vidas em tuas mãos todos os dias. Que o Senhor nos conceda a paz, que o Senhor perdoe os nossos pecados, as nossas transgressões, as nossas iniquidades, que sejamos conduzidos pelo teu Espírito Santo e perdoados em Cristo Jesus, que media a nossa oração no santuário celestial. Nós te agradecemos pelas bênçãos, pelo amor, pelos cuidados, pela vida eterna em Cristo Jesus e pela ressurreição que temos para a vida eterna. Nós te agradecemos e oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos. Tenha um ótimo dia, em nome de Jesus. Shalom.